3, 2, 1, REC. Olá, eu sou o Carl Gustavo. E eu sou o Juan Félix. Nesse episódio vamos falar sobre o ativismo LGBTQIAPN+, em Porto Velho. Para isso convidamos Clésio Martins. Clésio compõe a coordenação geral do coletivo Somar, faz parte da coordenação estadual do movimento Atingidos por Barragem, além de fazer parte do coletivo de Direita à Cidade e da Avante do Partido dos Trabalhadores. Obrigado, Clésio, por sua disponibilidade e por contribuir com a conversa de hoje. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado de novo, pela sua disponibilidade com a gente hoje. E eu espero que você se sinta à vontade. Você é sempre bem-vindo no nosso espaço de diálogo. Bom, de acordo com o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Rondônia é o segundo estado da região norte com o registro de mais crimes contra a comunidade LGBTQIAP+, em 2023. Segundo esse levantamento, 73 pessoas foram vítimas, sendo 64 casos de lesão corporal, 3 de homicídio doloso e 6 de estupros. O estado de Rondônia está no último lugar no ranking dos estados brasileiros que promovem políticas públicas voltadas à população LGBTQIAP+. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E nesse contexto, o ativismo por essas causas em Rondônia se faz urgente. Clésio, o Somar foi criado em 2019, certo? Como surgiu a ideia do coletivo? Houve alguma situação que motivou a sua criação? Bom, eu faço parte do coletivo há um pouco mais de 2 anos, então eu não acompanhei bem esse processo de criação. Mas o coletivo ele foi criado em 3 de setembro de 2019 e ele surgiu dessa necessidade de ter movimentos mais diversos dentro da academia, que dialoguem também tanto na universidade quanto com a sociedade civil e também pela questão da inclusão e da questão democrática também, de ter a juventude como protagonista em outros movimentos. Okay. Como surgiu o convite para você entrar no coletivo? O convite ele partiu mais pela minha parte. Eu pedi para entrar, literalmente. É porque isso surgiu dessa necessidade também. Eu, como uma pessoa LGBTQIAPN+, sinto na pele essas questões que afligem todo mundo e acompanho também muitos amigos que sofrem por isso. E o nosso estado, como vocês já citaram, ele é de um retrocesso enorme, inclusive essa questão dos dados do anuário. Em 2022 não tinha dados, né? Então já é um demonstrativo de um avanço, porque se a gente não tem dados em relação à violência LGBT, não tem como a gente discutir políticas públicas, porque ficou uma coisa que eles não existem, então eles não precisam de direitos. Aí tem essa questão também da divisão, né? Porque eles colocam a comunidade LGBT como uma pauta, totalmente fora da realidade. E esquecem que pessoas LGBT são simplesmente pessoas, entendeu? Não é um grupo separado de uma luta, então ele é um grupo essencial, porque pessoas LGBT elas estão em todos os meios, elas estão em todos os locais, então não tem por que ter essa divisão pelo preconceito já enrustido no sistema, na história do Brasil e do mundo. Realmente, numa situação de Rondônia, que é um estado extremamente de direita e bolsonarista, a gente para ver que, infelizmente, mesmo que tudo tenha questão de leis ou realmente todo um avanço seja de protesto no Brasil inteiro, aqui ainda parece que nada disso avança, infelizmente, mesmo que tenha diversos protestos, seja na internet ou presencialmente, nada ainda muito avança, porque realmente é tudo isso deixar de lado, toda essa questão de LGBT. Sim, tanto que Rondônia não tem políticas públicas LGBT. Inclusive, ano passado teve a questão da lei, uma lei que proibia crianças e adolescentes em eventos que discutiam a temática sexualidade e gênero. E como assim você não quer debater esse tema que não é só sobre a questão da comunidade LGBT? Você debater questão de gênero e sexualidade, você está combatendo o abuso de crianças, entendeu? Você está instruindo as pessoas a essas questões. Então, combater o avanço de pautas e políticas LGBT é combater uma coisa extremamente necessária para a sociedade civil, de maneira geral. Realmente. Bom, o Somar foi criado justamente no período do nosso país de uma onda conservadora, especialmente no contexto político. E essa onda foi ficando ainda mais forte a cada ano, com a eleição de candidaturas conservadoras, tanto no legislativo estadual quanto municipal, além de prefeituras e governo do estado de Rondônia que defendem essas pautas reacionárias. Nesse cenário, vocês têm enfrentado dificuldades em abordar a questão LGBTQIA+ na esfera pública?
Totalmente, assim, é muito complicado e o SOMAR ele surgiu nesse período, né, de um governo muito difícil e dessa necessidade, né, de visibilizar a questão das minorias e de fazer oposição literalmente. E tipo, fazer oposição aqui é ainda mais complicado ainda. Tipo, você não consegue dialogar com representantes de órgãos, você não consegue dialogar com candidatos, vereadores, nada para discutir essa política, essas questões da pauta LGBT, porque realmente é uma pauta assim que não é vista e não é levada a sério. Não é levada a sério de forma alguma. Realmente, quando a gente enxerga esse cenário da falta de políticas para a comunidade, né, a gente fica claro o retrocesso do nosso estado. Pensando nisso, na última eleição municipal não houveram eleitos LGBTQIAPN+, e aliados da causa. Você vê futuros avanços mesmo com esse resultado? Não teve eleitos LGBT e muito menos da esquerda, infelizmente, né? Então aí a gente vê o quão atrasado a gente está nessa questão de ocupar esses espaços no governo. Tipo, se você não está conseguindo eleger uma pessoa de esquerda que está debatendo sobre a questão da fome, sobre a questão da reforma agrária, como a gente vai eleger alguém que vai debater sobre questão de gênero e sexualidade? Infelizmente ainda é uma pauta bem século XXI, é uma coisa muito atual ainda assim, diante de tanta necessidade para as pessoas de forma geral. Então assim, mas houve sim um respiro, foi visto um respiro. Eu também faço parte da Avante, que é uma vertente do Partido dos Trabalhadores. A gente fez essas análises e houve sim um avanço, principalmente por conta de não ter tido um avanço tão grande da direita, de maneira geral no Brasil, né? Aqui em Rondônia avançou totalmente, continua ali com seus 23 lugares ali na Câmara de boa, inclusive na Prefeitura, mas assim, de maneira geral, houve um avanço, pelo menos a gente conseguiu conter o avanço deles, pelo menos. Então isso dá uma força, dá um gás para 2023, que é um ano realmente bem complicado, que a gente tem muito trabalho para ser feito até lá. Quando você fala desse avanço, você quer dizer que teve menos pautas da extrema-direita ou que teve mais representatividade da comunidade? Teve mais representatividade da comunidade. Não vou me recordar agora, mas teve muitos candidatos LGBT, teve bastante, e aqui em Rondônia as mulheres estavam em protagonismo dos cargos. Aqui em Porto Velho só foram 2 mulheres, infelizmente, né? E infelizmente são de direita, né? Mas assim, na análise de Rondônia eu não acompanhei muito bem, mas tipo, a maioria eram candidaturas femininas. Então isso já é um demonstrativo de avanço. E as pautas também debatidas foram bem abrangentes, entrou muita questão ambiental também, que é uma pauta muito importante. Então eu vejo um avanço aí, e é o fruto do trabalho, né, que a gente tem feito de maneira geral, coletivo, e articulando e se organizando, porque a base tem que se organizar para que a gente realmente avance de alguma forma, porque a direita extrema é extremamente organizada, né? Isso. Bom que foi percebido esse avanço, essa representatividade maior nas eleições. Bom, quais os tipos de projetos que vocês têm desenvolvido nos últimos anos? Bom, o coletivo SOMAR, ele é um coletivo que ele atua muito na questão da internet, da comunicação. Porque como aqui a gente é muito complicado fazer ações mais físicas, a gente e também pela questão da limitação do coletivo, né? É importante reconhecer que a gente é um coletivo de movimento social, a gente não recebe para fazer o que a gente faz, então a gente tem nossas limitações. Então a gente trabalhava mais na questão da internet, de visibilizar, fazer denúncias. A gente faz muitas denúncias em relação a crimes de LGBTfobia. E recentemente, nesse ano, a gente teve o nosso primeiro projeto aprovado pelo Fundo Brasil, e a gente fez o projeto Somar Construir, enfim, conhecer, somar e construir. Gente, errei o nome do projeto, tanta coisa na cabeça, faz parte. Que é um projeto que girou em torno de contar a história do movimento LGBT, tanto em Rondônia quanto nacional e internacional, e fazer eventos que debatiam aquela pauta. Aí teve também uma oficina de formação de audiovisual com a Rafaela Correia, que é uma das membros do coletivo também, para capacitar os próprios, a própria comunidade a ser protagonista da sua própria luta, né? Aí foi um projeto muito bom, mas aqui, infelizmente, a gente não teve uma adesão muito grande também no projeto, sabe? O público, assim, não aderiu da forma como seria bacana. Isso também é o resultado do nosso estado, né? De como as coisas não caminham aqui, e também do cansaço das pessoas. É bom a gente sempre pontuar essa questão do cansaço, de estar ali lutando, de estar ali falando, sabe? É muito cansativo, é bem exaustivo estar ali.
Às vezes você se sente dando murro em ponta de faca, aí às vezes você prefere deixar de canto e viver uma vida normal e parar de lutar, sabe? Porque realmente, às vezes é andar em círculos, assim. Aí além disso, foram essas e a gente faz rodas de conversa, a gente faz alguns eventos, a gente tem um projeto que também que a gente já teve 3 edições, que foi o Orgulho com Local, que é um projeto que ele acontece no mês da visibilidade trans, que é em janeiro, e também no mês do orgulho LGBT. A gente promove eventos culturais para também visibilizar, porque a classe LGBT ela é extremamente artística, né? Então a gente faz muitos eventos culturais por essa questão também, e futuramente aí a gente tem um novo projeto entrando aí, que eu acredito que vai dar muito o que falar também, mas por enquanto é só isso. Indo para nossas considerações finais, teria alguma forma que o público, a comunidade LGBTQIAPN+, poderia denunciar, por onde eles poderiam fazer denúncias e quais as políticas públicas que elas podem usufruir no nosso estado? Não tem política pública, né? Quando a gente entra nessa questão para analisar assim. É extremamente necessário um ambulatório trans para a comunidade trans, porque é importante reconhecer isso, porque tem muita dificuldade das pessoas trans de irem no médico, porque tem a questão do preconceito, tem muitos erros ali. Inclusive, recentemente teve uma mudança, porque antes, em esfera federal, antes uma pessoa que era trans, ela não poderia, uma mulher trans, ela não poderia ir num ginecologista, porque o sistema barrava ela, porque identificava que ela é um homem, então ela não pode ir num ginecologista. Então tem todos esses parâmetros que estão avançando agora. E, não tem ambulatório trans aqui, que é uma coisa extremamente necessária. Não tem casa de acolhimento para a comunidade LGBT, que é uma coisa extremamente necessária também, porque é extremamente atual ainda o número de pessoas que são tiradas da própria casa pelos pais pela questão da sexualidade de gênero. Tem a questão também de cotas, que atualmente teve uma questão do avanço na UNIR, né, que a gente conquistou. Foi uma luta dos movimentos sociais, foi uma luta do SOMAR, foi uma luta com a Concio, com os movimentos indígenas também, que foi a questão das cotas na UNIR, trans, quilombola. Mas isso é uns pequenos avanços que a gente tem em relação a órgãos, instituições, mas em relação a sistema mesmo não tem ainda. Atualmente a homofobia está enquadrada no crime de racismo, então pode fazer, mas é aquilo, eles não vão fazer da forma correta ainda. Então eu acho que a forma mais que funciona atualmente é nas mídias sociais, mesmo, ou fazer até por baixo, assim, porque as mídias sociais é muito bom para tu engajar uma coisa, mas às vezes aquilo ali vai te trazer um problema imenso, assim, porque a chance da denúncia virar também é muito grande, então você tem que ter um cuidado muito grande quando fazer uma denúncia, e às vezes então é melhor você fazer na surdina mesmo, e só mesmo falar quando tiver de fato ganhado. Então fazer denúncia ainda é muito problemático por essa questão de que as massas ainda não ligam para aquilo ali, e mesmo você tendo uma lei federal ali que te respalda, o nosso estado ele joga contra, então é muito complicado assim. Fica bem evidente o retrocesso e o descaso tanto na divulgação quanto nas políticas do nosso estado, né? Mais uma vez, agradecemos a sua presença, Clésio Martins, coordenador do coletivo SOMAR, que falou conosco sobre o ativismo LGBTQIAP+, em Rondônia. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Vocês podem seguir o perfil no Instagram do coletivo @somar.coletivo, onde se encontram mais informações sobre os projetos e oficinas do grupo. Com produção de Raíssa Ramos, Guilherme Belém e Júlio Santos, eu, Juan Félix, e eu, Carl Gustavo, ficamos por aqui. Esse é um programa experimental da disciplina de Laboratório de Radiojornalismo, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia. Até a próxima. 3